Olá, tudo bem? Começamos mais um Opinião American News. Estou de volta depois de alguns dias, de recesso, aproveitando para atualizar as notícias de maior impacto, aquelas que certamente sempre conectam também, com a nossa audiência e que falam um pouco sobre aquilo que pode interferir no nosso dia a dia. Eu tenho notícias para atualizar da geopolítica e também notícias do Brasil. Eu trago a primeira delas, claro, fazendo também um update com relação à expectativa que foi levantada a partir dos dois últimos encontros, que obviamente marcaram também, a participação do presidente Donald Trump em seu encontro no Alasca dias atrás com o presidente russo Vladimir Putin, bem como o encontro que acabou sucedendo, após alguns dias, junto com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. São duas, na verdade, reuniões que eram muito aguardadas. A princípio, acreditava-se inclusive no encontro trilateral, o que acabou não acontecendo. E toda a expectativa também que foi levantada sobre a possibilidade de que a partir desses dois encontros teríamos encaminhado de forma mais clara aquilo que é considerado como requisito básico de ambas as partes para um tão sonhado cessar-fogo, infelizmente não caminhou como se esperava. A intermediação do presidente Trump acabou, de uma certa forma, também se demonstrando ainda insuficiente, uma vez que nem Zelensky e nem Putin abrem mão daquilo que consideram minimamente suficientes para sentar na mesa de negociação em busca da paz. As terras raras, mais uma vez, entram em discussão. Muito se fala que o território conquistado em Donbass, que ali está Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, também as regiões de Kherson, Kharkiv, até eventualmente, que estariam já sob o domínio do governo russo, teriam esse potencial, logístico, estratégico para a Rússia. E, portanto, não está nos planos de Vladimir Putin colocá-los na mesa de negociação para uma eventual devolução. Por outro lado, há também um impasse com relação ao papel dos países europeus e também dos Estados Unidos na garantia da segurança da Ucrânia, uma vez que Putin coloca como inegociável a não entrada da Ucrânia na OTAN. Nós vamos certamente ainda aguardar novos capítulos. Muitos acreditam que foi um grande banho de água fria a não resolução mais clara, ou pelo menos o encaminhamento para uma proposta mais oficial, mais factível para essa negociação de paz dessa guerra que dura já quase 4 anos. E os fatos também vão se sobrepondo. Em meio a essa possibilidade de negociação, tanto Ucrânia como Rússia intensificaram as suas ações bélicas militares, agora minando também alvos estratégicos de fornecimento de energia. Vamos aguardar o que nos reserva os próximos dias. Certamente o próprio presidente Trump também deverá apresentar como essa agenda está programada aí para eventualmente esse encontro, que também é aguardado, encontro bilateral entre Zelensky e Putin, muito provavelmente sem a participação direta, intermediando, como se imaginava a princípio, do próprio presidente Trump. Agora, falando um pouquinho do Brasil, o Brasil, muitos dizem, que não é um país para amadores. O Brasil que vive também tensões cada vez maiores com essa confusão que parece cada vez mais evidenciada entre as prerrogativas dos poderes judiciário, legislativo e também o poder executivo. Há muita reclamação já de algum tempo de que, na verdade, a Constituição não estaria sendo cumprida à risca
uma vez que ela preconiza que os poderes devem ser independentes e agindo entre si de forma harmoniosa. Não é o que nós temos visto. Os inúmeros processos que enfrentam cada vez mais questionamentos no mundo jurídico, todos eles encabeçados pela Suprema Corte do Brasil, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, ganham cada vez mais discussão. As mais recentes, obviamente, dizem respeito ao papel que agora parece ser também definitivo por parte dos Estados Unidos, dando um ultimato a Alexandre de Moraes e aqueles que, segundo o presidente Donald Trump, vem feito do Brasil um país muito mais alinhado com posicionamentos que lembram de países autoritários, ou por que não dizer até mesmo de ditaduras. A intervenção, segundo o presidente Trump, do judiciário nas questões políticas do país, tentando escantear ou mesmo minar a possibilidade de continuidade no jogo como um player importante de Jair Bolsonaro, é uma das questões que, para Trump, fazem do Brasil um alvo nesse momento. Tudo envolvendo as questões tarifárias como um resultado final, mas considerando que, na verdade, várias etapas devem ser revistas para que, na verdade, as questões tarifárias do Brasil possam também, em alguma medida, entrar na mesa de negociação. O que nós temos visto a partir da Lei Magnitsky, que acabou atingindo o ministro Alexandre de Moraes, foi uma sucessão de dobra de apostas. A mais recente diz respeito ao indiciamento de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e também do pastor Silas Malafaia. Tudo isso motivado pelo vazamento de áudios dos últimos dias. Áudios esses que, de acordo com uma análise um pouco mais criteriosa e com o distanciamento, não conseguiu ali entender cometimento de crimes por nenhuma das partes ali flagradas. Obviamente, muitos questionam as falas do pastor Silas Malafaia, que tem uma característica de falas fortes, de ter uma personalidade que às vezes até assusta um pouco, até mesmo o meio eclesiástico, as igrejas evangélicas, como um líder proeminente que é há tantos anos, mas que, tirando a questão da forma, não parece ter ali nada que pudesse nem comprometê-lo, nem tampouco ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também o seu filho Eduardo. Nada que justificaria, por exemplo, incluir Silas Malafaia como alguém pertencente a uma organização criminosa de conluio para que o Estado Democrático de Direito do Brasil pudesse passar por uma ruptura, ou mesmo a própria soberania do Brasil pudesse ser colocada em xeque. Muita reclamação. O pastor Silas Malafaia gravou diversos vídeos contestando, inclusive, essas decisões consideradas por ele como arbitrárias por parte do ministro Alexandre de Moraes, inclusive com o último deles fazendo um apelo para que o ministro Alexandre de Moraes devolva o seu passaporte, que foi apreendido nessa última ação da Polícia Federal, e que também devolva os seus cadernos, onde ele costuma escrever os esboços das mensagens que prega na sua igreja e nos locais onde visita. Parece que a tensão chegou a um outro nível, e fica sempre a pergunta: com esse posicionamento do próprio pastor Silas Malafaia, se recusando a ceder, segundo ele, aos caprichos do ministro Alexandre de Moraes, por considerar as suas ações nada legítimas, até mesmo o seu papel hoje como ministro, chamando inclusive de criminoso por não respeitar as ordens e os critérios básicos da Constituição Federal. O pastor Silas Malafaia, ao longo desses últimos dias, passou inclusive por alguns
ser considerado quase como um presidenciável. Muito se falou à época da escolha do então presidente Jair Bolsonaro de um ministro terrivelmente evangélico para compor a base do Supremo Tribunal Federal, e na sequência nós tivemos então a escolha do ministro André Mendonça. Será que estaríamos vivenciando os momentos que antecedem eventualmente a escolha de um presidenciável terrivelmente evangélico? Seria o pastor Silas Malafaia alguém com esse perfil para suceder eventualmente Jair Bolsonaro, estando fora do jogo, por ainda ser alguém inelegível e estar também no limiar, né, de repente ter a sua condenação e até mesmo a sua decretação de prisão em regime fechado? Nós vamos acompanhar isso certamente também com muita atenção. Repito, como comecei o meu comentário, trazendo aquela velha máxima: o Brasil definitivamente não é um país para amadores. Eu quero agradecer demais o carinho da sua audiência. Fecho aqui mais um Opinião América News. Fique ligado conosco, continue aqui no nosso canal, divulgando, também compartilhando os nossos conteúdos, fazendo com que o nosso espaço cresça cada vez mais em audiência, dando o seu like, fazendo comentários e movimentando também a Opinião América, para que a gente possa crescer em relevância junto ao YouTube e que eles possam cada vez mais também distribuir o nosso material. Que você tenha uma ótima semana. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.